O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, reassumiu hoje a sua função no Palácio do Buriti, depois de pouco mais de 60 dias, afastado do cargo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou esse retorno imediato do governador Ibanez Rocha ao cargo, depois de concordar com os relatórios da Polícia Judiciária que apontam para a falta de indícios de que Ibanez estaria buscando colocar obstáculos ou prejudicar os trabalhos investigativos ou até mesmo uma tentativa de destruir evidências. Ibanez reforçou que seu afastamento foi necessário em virtude da gravidade dos atos de 8 de janeiro, que encarou essa decisão com respeito e paciência. A gente já começa trazendo um trecho, então, desse discurso para jogar para a nossa roda aqui. Vamos lá. Foram dias muito difíceis, fiquei afastado da vida social, procurei me isolar e entender o momento que eu estava vivendo. Eu não tenho mágoa no coração, eu não tenho rancor, eu não tenho raiva de ninguém. Ali eu tomei um grande susto, mas eu entendi a reação do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo era o que era necessário ser feito pela defesa da democracia. E nós temos que ter a consciência de que o que tem mais de importante na nossa vida são as liberdades democráticas. Então eu não carrego mágoa nenhuma, eu tenho certeza e tive sempre a certeza de que esse momento iria chegar. Um momento em que as coisas iriam se clarear, as águas turvas daquele momento do 8 de janeiro iriam se dissipar e a verdade iria aparecer. Tá aí o que disse então Ibanez Rocha, que está de volta ao cargo. Vamos jogar já o assunto para os nossos comentaristas. Quero começar contigo, Gustavo Segré, então, que está fazendo aniversário, né? Você tem prioridade aqui hoje. Obrigado. Coração tranquilo foi o que colocou Ibanez Rocha, que ele entendeu essa decisão de Alexandre de Moraes. Mas o que entender nas entrelinhas de tudo o que aconteceu com Ibanez Rocha desde aquele 8 de janeiro de 2023? Evandro, muito obrigado. Parabéns pelo foco em que Ibanez Rocha estava colocando. Achei muito respeitoso pela definição de aceitar uma determinação judicial. Valorizaria uma frase que quem não deve, não teme. Gostaria muito que o governo também participasse dessa mesma linha de raciocínio, aproveitando para uma CPMI que possa esclarecer totalmente o que aconteceu no dia 8. E me surpreende, fica a pergunta para os nossos colegas aqui, se o chefe do governo do Distrito Federal fosse de outro partido que não apoiasse Bolsonaro e apoiasse o Lula, se a consequência para ele teria sido a mesma que foi para Ibanez Rocha. Que resposta você dá para essa pergunta, Alan Gani? Então, Evandro, boa tarde aos meus colegas e à nossa audiência. Ele agiu politicamente, ele fez um discurso político, mas no fundo o afastamento do governador de Brasília, um governador eleito, foi um absurdo. Como que numa decisão monocrática de um ministro do Supremo, um governador é afastado. Isso não pode ocorrer. Uma série de absurdos ocorreram neste caso, começando pela própria invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, o afastamento de um governador eleito, repito, e a conduta massificada e não individualizada das pessoas. Piperno, você considera um absurdo o afastamento de Ibanez Rocha, como menciona Alan Gani? Boa tarde, inicialmente, Boa tarde. Parabéns ao segredo. O governador disse que o afastamento dele foi necessário. Ele era tratado como um suspeito. E aí você tem que avaliar se ele era um suspeito por falha ou por algum tipo de omissão, ou até mesmo, quem sabe, alguma forma de cumplicidade com aquele movimento golpista. E me parece que, pelo menos por enquanto, o STF, as informações que chegaram ao ministro Alexandre de Moraes, não comprovam nenhum ato, digamos, ilegal, ilícito, tomado por parte do governador. Hoje, inclusive, também há uma série de depoimentos do ex-comandante do policiamento militar do Distrito Federal, coronel Jorge Neme, e ele fala em erros de avaliação, porque, inclusive, segundo ele, as informações que chegaram até eles davam conta de que aquele movimento, no final de semana em questão, já estaria enfraquecido, porque é um movimento que, segundo ele,
de acordo com os relatos que chegavam, estaria se dissipando a partir da posse do presidente Lula. E aí, então, ele se diz surpreso, mas ele aponta falhas, omissões e também ele não entende por que o Exército atrapalhou na operação de segurança lá dos prédios públicos. Vinícius Poit, boa tarde, quero te ouvir agora sobre isso. Boa tarde, Evandro, nossos colegas, você aí de casa, parabéns, Segré. Depois desse bolo aí, a gente tem que ver se tem doce de leite também, né? Argentino, legítimo. Mas, Evandro, para mim, a conclusão é uma só. Que se instale urgentemente essa CPI para investigar o 8 de janeiro. A fala do governador Ibanez foi muito respeitosa com o STF. Logicamente, ele já assumiu parte da responsabilidade dele, dizendo que, olha, teve um apagão geral, a polícia não agiu com a rapidez, o Anderson Torres estava lá fora, demorou para ficar sabendo. Aliviou para o STF quando ele disse que o STF tinha pouco segurança mesmo, então ali não teve muita culpa, mas ele colocou algumas frases que, na minha opinião, mostra que tem que ser investigado. Falou, olha, teve um apagão, tanto que a Força Nacional não agiu rapidamente com tantos homens. Teve um apagão geral, porque a própria guarda do Palácio do Planalto, que tem grande número, por que não estava lá em grande número na hora H? Então, que se instale a CPI para investigar o 8 de janeiro com urgência.